acontece. E aí, agora sim. Bom dia, Leandro. Como é que você tá? Tá me ouvindo bem? Bom Tá com dia. eco? Como é que tá as coisas aí? Não, para mim aqui tá maravilha. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, legal, graças a Deus. Leandro, primeiro eu preciso te agradecer a generosidade de estar aqui com a gente. É, agradecer também a sua pronta aceitação, você topou na hora, enfim, foi muito legal, muito incrível. E eu queria muito, nesse sentido, que você, para quem ainda não conhece quem é o Leandro Cândido, falar aí para quem, como é que é, quem é o Leandro Cândido e qual que é a relação que o Leandro tem com a energia solar. Bom, imagina, ô Vinícius, eu que agradeço a oportunidade aí. É uma honra aí estar fazendo parte desse Solar Day aí, né? Participar, ser um dos integrantes desse evento aí, maravilhosa iniciativa que você está fazendo. É muito bacana conhecer não só a energia solar, mas outras áreas aí, né? E é uma honra realmente. Bom, o meu nome é Leandro, né? Quem é o Leandro? O meu nome é Leandro, eu tenho 26 anos. Formação técnica, eu tenho uma formação técnica em mecatrônica, tá? Eu sou formado pelo Cotuca, pelo Colégio da Unicamp, e atualmente eu estou cursando com Engenharia de Controle e Automação, né? E hoje eu exerço a função como técnico de manutenção OEM, de energia solar, de usinas fotovoltaicas, né? Desde 2018, aliás, há 2 anos e meio. Então, eu trabalho diretamente na performance, na gestão da performance, gestão técnica, enfim, de sistemas fotovoltaicos, bem como manutenção, operação, enfim, toda essa parte aí de funcionar, a parte funcional dos sistemas de energia solar. Que legal, que excelente. É você que mantém, então, faz parte da equipe que mantém as usinas lindas, brilhando, gerando energia. É isso, né? É mais ou menos isso, né? A gente tenta, né? A gente, lógico, a energia solar a gente está aprendendo dia a dia, no dia a dia, cada vez mais você aperfeiçoa, você aprende uma coisa nova, mas o intuito de um técnico de manutenção IM de uma usina é justamente isso, manter a operação dela, garantir que ela está operando conforme previsto e que ela está desempenhando também conforme previsto lá no início do projeto, né? Garantir que o sistema funciona como um todo. Boa. Fala pra gente um pouquinho mais sobre quais são os procedimentos, como é que funciona a operação de manutenção, se em algum momento a usina pode ficar sem operar, sem manutenção, enfim, como é que funciona isso? E se tem algum detalhe, alguma coisa mais que toda usina tem que ter, ou algum ponto que a usina. Acho que dá para a gente começar com o que a usina não deve ter, enfim, no sentido de operação e manutenção. Sim, sim. Bom, basicamente, Vinícius, qual que é a função, né? O que a gente tem que fazer para garantir? O projeto é projetado, né? Os projetistas elaboram o projeto, estudo de viabilidade, enfim, simulação, né? Uma geração prevista anual, e aí a equipe de instalação, ela faz efetivamente a instalação no sistema. Após instalado, a gente tem que garantir que o sistema vai ser entregue conforme as etapas previstas. Mas o que quer dizer isso, né? Entregue conforme as etapas previstas. Desde a instrução do cliente em como orientar e como interpretar as informações do sistema, dados de geração, depois eu vou falar de monitoramento também, saber o que ele está adquirindo, eu costumo falar que a gente tem que entregar as mínimas noções de operar o sistema que ele está adquirindo, né? Bom, basicamente, claro, isso varia da complexidade do projeto, mas basicamente operação e manutenção é você garantir que os testes foram feitos, né? Garantir que aqui todas as etapas de instalação, desde passagem de cabos até instalação, fixação de inversor, no caso de instalações de rooftop, no telhado, enfim, infraestrutura, fixação, até conexões elétricas, disposições de strings, testes termográficos, enfim, a reaperto de parafusos, né, má conexões para não gerar aquecimentos, testes de curva V nos módulos, enfim, e o próprio monitoramento. A minha opinião, claro, embora o monitoramento ele não impeça o funcionamento do inversor, ele faz parte, é uma parte, eu vou dizer assim, essencial para que você faça gestão deste. Por quê?
através do monitoramento, você consegue tanto verificar se a performance está de acordo com aquilo que foi simulado, né, que foi projetado, ou você consegue fazer o diagnóstico de erros, enfim, ter acesso aos erros do inversor, você consegue saber se as tensões, tecnicamente falando, né, se as tensões, correntes estão dentro dos limites permissíveis, e, enfim, você consegue fazer a gestão como um todo. Então, eu considero primordial o comissionamento em si e também o monitoramento online, tá? Embora mais uma vez peça o funcionamento deste inversor. Agora, o que eu poderia falar de que não poderia existir, pô, de repente, por falta de conhecimento ou não, uma ligação incorreta, de repente um paralelismo de string utilizado de maneira incorreta, usar potências de módulos diferentes, quantidades, orientações, você pode gerar corrente reversa, enfim, uma série de problemas, né, que a gente tem visto acidentes aí e princípios de incêndio. Eu estava, inclusive, falando, já comentando, se você me permite, Vinícius, comentando com um rapaz ontem a respeito dos acidentes, né? Questão de normas, de homologação funcionária, a gente estava vendo quão grande é divergente as regiões do Brasil em questão de vistoria de concessionária, né? Enquanto algumas concessionárias, né, a gente não vai citar nome, enquanto algumas concessionárias são extremamente rígidas para homologar um sistema, torná-lo operante efetivamente, outras, assim, eu não vou dizer que são negligentes, mas elas simplesmente aprovam um projeto enviado por e-mail, remotamente, não olham simplesmente projetos elétricos, né? Não olham conexões físicas, enfim. Porque o que acontece? Caso, por falta de conhecimento ou não, você tenha um problema de string, de configuração de string, que eu enxergo que é o maior potencial do sistema fotovoltaico, além da fixação dos módulos, a parte elétrica, que pode gerar um risco de um acidente, alguma coisa, você pode, enfim, de repente começou um incêndio no local que a concessionária não fez a vistoria e o local é de difícil acesso. Como que você elimina essa energia potencial? Como que você secciona, né? Então, assim, eu acho que é um dos pontos que deveria ser mais um pouco rígido, tá? No sentido de segurança, tá? Não no outro sentido. No sentido de segurança, de repente, num imprevisto, numa emergência, você vai, secciona o equipamento, elimina energia potencial e está resolvido. De repente, você está numa caixa d'água, de repente, num alto de alguma casa, você tem que colocar uma escada, tá? E até você colocar, pode gerar um incêndio aí, queimar tudo. Então, eu diria que isso, tá? Uma quantificação seria, além das conexões elétricas, fazer a não interpretação do instalador, né? Por falta de conhecimento ou não, dispor as strings de maneira errada e conectar de maneira errada. Boa. O que ajuda, colocando do lado contrário, né? Você falou o que não fazer. Quais são os pontos que daria para considerar que ajudam muito na hora de operar e realizar a manutenção de uma usina fotovoltaica? Bom, o que ajuda muito, Vinícius, no caso de você, por exemplo, for fazer um comissionamento, vamos falar de comissionamento. O que ajuda muito é você fazer uma análise prévia do projeto, né? Eu sempre costumo fazer isso. Dar uma olhadinha no projeto, como que está a confecção elétrica, componentes, cabo, dimensionamento, né? Fator de agrupamento de cabos, enfim, uma série de coisas. Então, se você está municiado do seu projeto, você conhecer aquele projeto, saber o mínimo de disposição, respeitando os limites permissíveis do inversor, você consegue garantir que aquilo não vai gerar um problema, né? Então, assim, basicamente é isso. O que eu procuro fazer é estar iniciado com o projeto, utilizar os equipamentos para fazer o teste, né? Teste de termografia, reaperto de parafusos, enfim, alguns equipamentos mais, ligar os cabos para que não tenha uma baixa isolação. Enfim, eu acho que eu consideraria isso essencial para que você consiga fazer um bom projeto. Agora, uma contraindicação, né, já falando no sentido contrário, passagem de cabos, fixação de módulos, já presenciamos situações em que o instalador, ele, não sei por como ele fez isso, mas na hora de fixar os módulos, ele fixou os módulos e mordeu um cabo, um
positivo, um negativo, um cabo fotovoltaico. E aí, pela estrutura estar aterrada, o inversor não partia, né? Isso vem muito mais com boas práticas, né, de instalação, de repente uma qualificação, um curso ali para entender fixação de cabos, enfim. Isso ajudaria bastante. Que loucura, hein? Fazer a conexão junto com o cabo, não é, esse talvez não seja o melhor jeito de fixar um módulo, né? Na verdade, eu não sei se talvez não seja intencional, tá, Vinícius? É que assim, o pessoal vai conectando, vai fixando os módulos, lá, vai fazendo as extensões, no caso de quando ocorre, né, quando existem, e aí, de repente, na hora de você fixar o módulo, se você não colocar os cabos, organizá-los, né, de forma no frame, enfim, de forma organizada, talvez, de repente, na hora de você fixar, a estrutura acaba apertando o cabo do módulo, entendeu? Talvez não seja nem intencional, né? De repente, falta de atenção ali ou não. Não, eu falei assim, mas eu estou aqui pensando que muitas vezes isso acontece em telhado, por exemplo, em telha de barro, né? Às vezes acontece na hora de entrar ali, acaba ficar enroscando no final da telha, enfim, por isso que precisa fazer um acabamento, mas em algum momento isso passa despercebido durante uma instalação de alguém que está ou começando ou durante o meio do caminho, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre alguma história, alguma situação que você já viveu durante a operação de manutenção em que você ou chegou e a usina não estava funcionando, ou que você chegou durante algum problema, enfim, a ponto de não desligar a usina, não deixar de operar, mas falou assim, nossa, mais 10 minutos, mais 2 dias, mais uma semana, essa usina estava parada com certeza. Sim, nossa, já tiveram diversas situações, Vinícius, de enxergar a usina estar numa condição de indisponibilidade de operação, né? Ou, de repente, a gente chegar para fazer os testes e encontrar um problema, de repente, durante a execução dos testes. Deixa eu ver se eu lembro alguma aqui. Bom, eu tive uma, inclusive foi no mês passado. Era também instalação em telhado, né? Só que um sistema considerado grande, né? De grande potência para instalações em telhado, né? Era um estabelecimento comercial e utilizava transformador tal e tudo, inversores de grande potência, e o pessoal teve uma dificuldade para startar o inversor, né? Lógico, a gente faz os testes oficiais, mas a instalação também tem que garantir alguns testes iniciais ou essenciais ali. E eles não conseguiam partir o inversor, né? A gente foi acionado, nos deslocamos até um local, aqui em Piracicaba, aqui em São Paulo, e, cara, o erro que o inversor apresentava era um erro de baixa-oscilação, inclusive. E, cara, você imagina, 144 placas, se eu não me engano, e, assim, a gente conseguiu identificar localmente ali, fisicamente no inversor, qual era a string, né? Qual era o conjunto de módulos que estava danificado. Mas o percurso que poderia ter ocorrido o comprometimento da isolação seria do inversor, da infraestrutura que subia no telhado, até o telhado inteiro, que era um telhado gigantesco. Então, assim, a gente teve que, entre aspas, caçar ponto a ponto. Eu acho que isso foi a história mais marcante, porque eu me lembro até hoje, cara, tava um sol muito intenso e eu e o meu parceiro de equipe, a gente começou às 8 horas da manhã. Montamos tudo, a infraestrutura para a gente subir no telhado e tal, e EPIs, inclusive, e aí a gente, cara, eu falei assim, cara, aqui é trabalho de formiguinha. Vamos olhar módulo a módulo, utilizamos o megômetro para identificar, né, para medir a isolação, para ver qual que era a string que estava ruim, e aí a gente tirando módulo a módulo, nessa brincadeira aí a gente nem almoçou, e fomos terminar o serviço, encontrar um cabo rompido, que é essa situação que eu falei para você, às 4 horas da tarde. Então, assim, essa é uma das que mais me marcaram, tá? Já pegamos situações de infiltração de água também, nos quadros de distribuição de corrente contínua, nos QDCCs, e tornar o inversor inoperante. Enfim, já pegamos casos também de você chegar na instalação, de repente a tensão de fornecimento é um pouquinho diferente do que a gente está habituado, 220 volts, situações rurais, 230, 240 volts, e às vezes por falta de instalador, a gente ter que utilizar uma parametrização de tensão para se adequar aos limites da rede. Então, assim,
são diversas situações. Essas são as que mais me marcaram e que eu mais eu sempre lembro e gosto de contar. Boa. Para quem está interessado, e eu fico pensando aqui que a audiência é rotativa naturalmente, mas vai ficar salva, vai ficar gravada e tem muita gente que vai ver depois, também porque é uma sexta-feira, enfim, tem muita gente em campo, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre quais as habilitações que precisam ter um, um técnico de operação e manutenção. Tá. Bom, para você ser um técnico de manutenção, para você estar habilitado, Vinícius, a desempenhar, exercer a função de manutenção de usinas fotovoltaicas, basicamente ter um curso de eletricidade, né? De elétrica, eletrotécnica ou mecatrônica, que é o meu caso, né? Para você ter as mínimas condições e conhecimentos básicos de eletricidade, né? Tensão, corrente, potência, enfim. E, claro, existem hoje, a gente está é bem disseminado alguns cursos específicos da área de energia solar, né? Cursos de instaladores, enfim. Então, assim, você ter no mínimo de condições de entender de eletricidade, um eletricista, você, lógico, vai desempenhar e vai desenvolver o seu conhecimento ao longo do seu tempo de atuação, porque, como eu disse no início, o fotovoltaico está sempre se renovando, você está aprendendo coisas novas. Mas acho que isso já é o suficiente para você ter o mínimo para desempenhar a função de técnico de manutenção. Né, um curso técnico ali, uma noção, e de repente um curso específico de energia solar, de instalação, de dimensionamento, de usinas, enfim, de projetos. Boa. Leandro, me fala uma coisa. Como é que você vê como é que você vê para o ano que vem o mercado? Como é que estão as coisas assim nesse sentido? Você vê longevidade, não vê? Esse negócio de energia solar está para acabar? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, sim, vejo bastante longevidade, viu, Vinícius? Assim, eu não sei até que ponto, ou aliás, em números, mas eu sei que eu vi já muitas notícias e não foram uma só, não foi uma só, de que a energia, mesmo durante a pandemia, com todos esses problemas, a energia solar ela cresceu. Não quanto esperavam, né? Não quanto foi previsto, mas ela houve um crescimento que até surpreendeu pela condição que a gente está aí da pandemia. Eu enxergo a energia solar, como a gente tinha comentado, né, uma área de futuro. Né? Energia solar sustentável, renovável, só está disponível aí. Então, claro, geração de empregos, gerou diversos, eu não sei exatamente mais quantos empregos, mas muita gente está empregada devido à energia solar, unidades consumidoras instalando na sua residência para que ocorra a redução da conta, enfim. Eu costumo dizer, o sistema é longevo, né? O pessoal diz a vida útil de 25 anos, dependendo do primeiro ano aí, degradação 0,3%, depois dos demais anos 0,6%, enfim. Ao longo de 25 anos você vai ter 80, por volta de 80% de eficiência de módulos. Eu faço a pergunta, que equipamento hoje em dia você tem essa condição, essa longevidade, como você bem disse? Então, assim, não só por isso, mas pela sustentabilidade. Hoje se fala em sustentabilidade, emissão de gases, enfim, preservação do meio ambiente. Então, eu acho que é uma área que tem muito a crescer. Eu utilizei essa expressão, acho que está na ponta do iceberg ainda. Eu acho que tem bastante coisa para rolar ainda. Boa, Leandro. Eu estou aqui pensando aqui que tem muita gente que está nos acompanhando e acaba pensando sobre não só sobre operação e manutenção, sobre os equipamentos e tudo isso. Tem mais algum ponto sobre liderança, sobre comprometimento? O pessoal tem chamado de uma ferramenta mais suave, né? Soft skills, enfim, para quem atua no mercado, às vezes não poder ter medo de altura, enfim, coragem. O que dá para a gente? Quais são os diferenciais de quem, sei lá, faz um curso técnico e aí quer concorrer a uma vaga? Pergunto isso também porque você está atuando numa empresa grande, né? E que isso é importante.
Bom, Vinícius, em relação ao medo que você falou, eu acho que o medo ele é inerente ao processo, né? Você está trabalhando em altura, por mais que você não se sinta desconfortável, o medo ele pode te deixar pronto para uma situação de risco, né? Ah, o cara fala, ah, eu não tenho medo de altura, eu subo em qualquer altura, mas às vezes é aí que acontece o acidente, né? O erro, o cara acha que está tudo certo, não só em altura, mas em eletricidade também. Então, assim, eu diria que uma qualidade essencial é você ter comprometimento com o que você está fazendo e responsabilidade, tá? Principalmente na hora de fixar modos, enfim, no caso de instaladores, ou no meu caso, na hora de, por exemplo, testar, fazer um diagnóstico de erro, mitigar uma situação em que você enxerga um problema e você tem que solucioná-lo para que ele não ocorra novamente, né? Porque você, afinal de contas, você pode estar colocando em risco a vida de outra pessoa, no caso de alguma falha de equipamento, um incêndio, enfim, aterramento, choque elétrico. Então, assim, eu diria que isso seria importante. Como qualquer profissão, né, o profissionalismo, a responsabilidade, o comprometimento, e assim, o resto você vai adquirindo ao longo do tempo. Né? Você vai passando por situações que, opa, passei por essa situação, apanhei, mas aprendi. A próxima vez eu vou estar mais pronto, mais esperto. Então, assim, saber absorver as situações, saber identificar o que você fez de errado ou de certo e levar para o próximo dia, né? O próximo passo, eu acho que é essencial, é importante. Boa, Leandro. Eu queria que você falasse um pouco sobre o canal de divulgação que você tem no YouTube, que é bem legal, bem interessante. E, enfim, acho que as pessoas que estão acompanhando aqui podem se interessar também, porque é uma fonte de informação legal. Queria que você comentasse sobre e como é que foi o desafio de fazer esse canal, né? Enfim, queria que você falasse também disso um pouquinho. Sim. Bom, eu criei esse canal no YouTube inicialmente, né? Inclusive eu vou convidar todos aí para, se você me permite, para dar uma olhadinha lá, seja integrador, seja usuário, seja um outro técnico de OEM, enfim. Lá o canal ele contém informações inversores de configuração, de parametrização, de testes que eu faço no dia a dia, de comissionamento, enfim, de você restabelecer uma conexão com o seu inversor online, de você interpretar uma conta de energia, de você interpretar uma plataforma dos mais variados tipos de fabricantes, enfim. No início, eu criei o canal do YouTube, né, muito mais para auxiliar nas demandas que a gente tinha aqui. Né? A gente tinha bastante recorrência de clientes perguntando e a gente, consequentemente, passava um tempo visitando esses clientes para restabelecer, fazer um atendimento, ficando no telefone por muito tempo. Então, no início, eu criei com esse intuito para suprir essa necessidade e tornar os nossos técnicos aqui mais operantes, né, mais atuantes, com outras coisas. E agora, hoje, eu vejo que não só clientes ou pessoas que estão relacionadas diretamente a nós, mas pessoas de fora que não possuem sistemas com a gente, conosco, vêm, fazem perguntas, visitam, tiram dúvidas, elogiam, falam que ajudou. Então, hoje é muito mais uma contribuição para a comunidade, né, solar, do que simplesmente profissional, né? De repente, se amanhã ou depois eu deixar de trabalhar com energia solar, o canal fica lá para contribuir para quem está iniciando, quem tem dúvida, quem quer fazer uma configuração e de repente eu consiga auxiliar dessa forma. Então, foi muito mais isso. Foi um desafio no início, né? Uma plataforma nova, eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha feito vídeos, edições, enfim, não é nada profissional, tá? É bem assim, só com o intuito de ajudar, é bem singelo. Faço os vídeos com o que eu tenho, celular e boa, não tem nada profissional. E acho que a dificuldade foi mais essa, foi iniciar, foi aquele receio, mas agora a gente vê que o pessoal reage bem. Eu fico feliz, né, de ajudar bastante pessoas. Eu vejo o pessoal vem falar, olha, pô, você me ajudou bastante, seu vídeo lá foi muito bacana. E eu estava com uma dúvida que ninguém conseguia responder, na minha conta, interpretar, enfim. E eu fico feliz de ajudar o pessoal lá. Boa. Eu também, é muito usual lá o seu conteúdo, ele é bastante consultivo, né? Também, então
tem alguma dúvida, alguma dificuldade, essa informação tem lá. É, eu queria saber como é que você, nesse mercado que ele prevê crescimento, Leandro, e aqui para a gente já finalizar, nesse mercado que está em ascensão, que está numa crescente, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, não comentasse, mas já concluísse aí sobre o que você espera, como é que você se enxerga daqui, sei lá, 5, 10 anos, enfim, o que dá para a gente falar sobre o seu pensamento sobre planejamento de carreira, o quanto esse planejamento ele é mutável, né? É muito difícil dizer, 2020 prova isso, mas como é que você se enxerga daqui 3 anos, 5 anos, enfim? Bom, eu enxergo o mercado, ô Vinícius, como eu disse, em constante inovação, né? Seja de fixação, de estrutura, de módulos, de inversores com rastreamento, enfim, com performances maiores de módulos, de eficiência. Então, eu enxergo que cada vez mais, diante dessa competitividade do mercado, dos fornecedores, cada vez mais vão surgindo novos equipamentos, novos componentes, novos módulos, novas formas, novas concepções de você monitorar, de você ter o seu tempo de resposta, né, a operação em tempo real mais rápido, você atuar mais rápido, não interfira na geração do cliente. Então, assim, eu enxergo um mercado que ainda vai se qualificar, tanto de mão de obra, tá, quanto de disponibilidade de equipamento, muito mais, né? Eu vejo que está sempre pessoas que estão relacionadas à área, pessoas influentes estão buscando novas formas, fornecedores buscando melhorias de novos equipamentos, enfim. Então, eu enxergo uma crescente muito grande daqui a alguns anos. Para mim, agora, especificamente falando sobre mim, eu também espero estar atuando, lógico, no plano de carreira, sempre evoluindo, sempre me qualificando mais, tá? Eu não sou um especialista, eu simplesmente vivencio situações na prática, que aprendo com elas e procuro passar o pouco que eu sei para o pessoal. Então, eu espero daqui 3, 5, 4, 5 anos estar mais qualificado, de repente contribuir, não só de uma forma ativa, mas de outras formas para o mercado de energia solar, né, pelo tempo de 2 anos e meio que a gente está aí, e espero estar mais atuante do que hoje. Mais atuante do que hoje, espero realmente, mais uma vez, Leandro está com 26, né, Leandro? Acho que é legal conhecer essas figuras que a gente vai ter muito orgulho daqui 40 anos, 30 anos. Falo, nossa, eu conheci o Leandro quando ele lá atrás ainda, conheci quando era um jovenzinho, da mesma forma que eu conversei com o Sérgio mais cedo, agora há pouco. Muito, muito honrado e muito feliz de ter a sua presença aqui e a sua dedicação ao mercado. A gente vê que esses trabalhos individuais, o quanto isso fortalece o mercado como um todo. Leandro, eu queria aqui que eu tenho que apertar hoje todo mundo por conta do tempo, senão a gente se estende aqui. Por mim está tudo bem, mas a gente tem aqui um compromisso com o horário, isso é importante também, e queria muito te agradecer e que você dissesse aí seus últimos pensamentos, por gentileza. Não, imagina, Vinícius, novamente, eu que agradeço a você a oportunidade aí de estar divulgando um pouquinho sobre o que a gente faz, né? Também contribuindo, que é sempre o maior intuito, não é se autopromover, não, mas é sempre contribuir, né? Eu estou disposto aí, pessoal, convidar o pessoal aí no canal, tirar algumas dúvidas, fazer sugestões e críticas também, porque pode ter algum errinho que a gente passou, né? Fazer contato, enfim, tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, eu fico à disposição aí e espero que o mercado solar como um todo cresça de uma forma exponencial aí. Ótimo, que maravilha. Leandro, obrigado mais uma vez. Deixa eu bater um papo, Leandro. Eu vou até convidar aqui você, eu vou convidar todo mundo aqui. Deixa eu bater um papo hoje agora com a Elaine Trindade, é uma psicóloga incrível. A gente vai falar sobre resolução de conflitos, o quanto os conflitos, né, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise ambiental, crise sanitária, crise econômica, enfim, o quanto isso é possível de se relacionar, né? Ainda que seja
um cenário caótico, é possível motivar, liderar, enfim, ainda é possível ter alguma sanidade nesse universo tão complexo. Leandro, mais uma vez, obrigado de verdade e conta comigo aqui, tá bom? Tá bom, Vinícius. Eu que agradeço. Um abraço aí. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau. Ah, tá que legal. Leandro, obrigado mesmo, de coração. Leandro, sempre muito solícito, muito gentil. E aí eu tenho que fazer isso, tenho que agradecer. Eu não posso deixar de passar por essa